Fala galera, muito bom dia a todos. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Bruno Souza, sou técnico em mecatrônica automóvel e hoje eu quero falar sobre um diagnóstico que foi feito nessa carrinha, no caso que eu fiz nessa carrinha, um diagnóstico no sistema de suspensão Armatic. Para quem não sabe, para quem me segue aqui no canal, as carrinhas são equivalentes às peruas do Brasil. Este modelo é o modelo C250, é uma W205, uma Mercedes de carroceria W205 e é considerado uma carrinha, por isso que nos vídeos eu falo que é uma carrinha. Então, para quem não sabe, a carrinha ou as carrinhas são equivalentes às peruas do Brasil. Este carro que está aqui na lavagem é um coupé e é considerado um sedã coupé. Portanto, aí se você não sabia o porquê que é chamado carrinha, tá aí a explicação. E eu nesse vídeo vou explicar o passo a passo até chegar no real problema da carrinha, que era aqui um cabo de massa, o cabo de alimentação de massa do compressor do sistema Armatic. Então, se você não é inscrito nesse canal, antes da gente começar, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui agora, ativa as notificações e bora lá. Esse sistema Armatic é um sistema que eu particularmente nunca tinha trabalhado com ele. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi no vídeo consultar todos os componentes, o princípio de funcionamento desse sistema. Esse é um sistema de suspensão regulada pneumaticamente. É um sistema constituído por 33 componentes. Esses 33 componentes são esses todos que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Portanto, existem vários sensores, vários atuadores. O principal atuador desse sistema é o compressor, que é o que alimenta com ar as bolsas da suspensão. E eu vou explicar aqui um pouco daquilo que eu fiz, do diagnóstico que eu fiz e como eu cheguei até o cabo de massa. A primeira coisa a fazer nesse caso de diagnóstico é ligar a máquina de diagnóstico e com a máquina de diagnóstico tentar perceber o que se passou, o que houve de fato no carro. Ligando a máquina de diagnóstico, um dos erros e o principal erro que estava relacionado com a avaria era o tempo de funcionamento do compressor do sistema Armatic. Tempo demasiado longo, ou seja, a avaria tinha a ver com o tempo de acionamento demasiado longo. A partir daí a gente já pode ter uma direção para onde a gente deve ir, ou seja, qual é que é o diagnóstico, qual é que é o raciocínio lógico do diagnóstico que a gente deve seguir. Depois de ter estudado todo esse sistema, uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu prefiro fazer, é analisar o funcionamento do sistema através do esquema elétrico. De acordo com o relatório de avaria da máquina, nós temos uma falha, ou seja, um tempo muito longo de acionamento do compressor do ar-condicionado. O compressor do ar-condicionado é esse componente que está aqui, o A9/1. A9/1, compressor do sistema Armatic. Então, no esquema elétrico, nós vamos identificar tudo aquilo que está relacionado com o compressor. E aqui é importante a gente identificar o quê? O componente A9/1, que é esse aqui. Então, está aqui o símbolo de uma eletroválvula, o símbolo do motor, provavelmente não, este é o símbolo do motor que aciona o sistema de suspensão. E ele recebe massa aqui no pino 1 e no pino 2 ele recebe um sinal que passa aqui pelo fusível 114 e passa também pelo relé KR. Esse relé KR está aqui nesse componente que é o K40/8, que é a caixa de fusível aqui da zona frontal do carro. Então, vocês podem ver, fica montado aqui na zona frontal. Qual é que é a lógica para seguir de qualquer diagnóstico, no caso de um diagnóstico de uma avaria elétrica? Nós começamos sempre, primeiro, pelo mais barato até o mais caro, ou seja, nós começamos por analisar aquilo que é o mais fácil e barato e depois vamos escalando até chegar no mais caro. No caso, então, nós vamos começar aqui olhando para esse esquema elétrico. Nós vamos começar pela caixa de fusível, relé e por último o compressor, e eu vou seguir toda essa lógica e mostrar para vocês quais é que foram os testes que eu fiz. Bem, aqui eu sei que o componente A9/1, que é o compressor do sistema Armatic, passa, o sinal dele passa aqui por essa caixa de fusível, então nós vamos identificar essa caixa de fusível aqui no carro. De acordo com o erro do Chantre, tempo de acionamento muito longo. Se nós tivermos uma interrupção aqui nesse fusível, pode ser que a unidade do Armatic, que é a unidade 50
E1/3, essa unidade que fica montada aqui por baixo do assento do motorista. Pode ser que ela esteja enviando comando para o relé, KR, e pelo fato de ter o fusível queimado, ela não obtém resposta dos sensores de nível do carro, por exemplo, e gera falha do tempo muito longo. Então nós vamos começar por analisar o fusível 114, depois vamos analisar o relé e por último vamos analisar aqui o sinal, se chega ou não sinal no compressor e se de fato é uma avaria no compressor. Então essa seria a lógica correta para nós seguirmos para fazermos diagnóstico a esse sistema de suspensão a ar. Eu vou mostrar aqui para vocês que nessa carrinha 205 existe aqui um pulo do gato. Na caixa de fusível aqui da parte traseira do carro, nessa caixa de fusível aqui da parte traseira do carro, existe um manual de localização de todos os fusíveis. Então nós, através do esquema elétrico, sabemos que o fusível que alimenta o compressor do sistema de suspensão é o fusível 114, então nós vamos procurar aqui nesse manual a localização desse fusível. Bora lá. Aqui nesse manual, é um manual bem grande, são duas folhas A4. Caixa de fusível do compartimento do motor é essa, pelo aspecto, e aqui nós vamos procurar o fusível 114. Fusível 114 é esse fusível que está aqui em cima, é um fusível de 40 amperes, então nós vamos na caixa de fusível e vamos verificar se esse fusível está ok ou não. E aqui atrás, se nós seguimos aqui o rastro desse fusível aqui, ele vai ter a designação. Não vou fazer isso agora porque isso vai levar muito tempo e isso está em alemão ainda por cima. Mais uma dica, isso que está aqui na minha mão não é uma lanterna, é uma gambiarra aqui em Portugal. Aqui, essa é a caixa de fusível do compartimento do motor. Vocês podem ver que essa super ferramenta de apoio de acabamentos da Beta. Aqui na caixa de fusível nós temos o relé 114, é esse relé aqui de 40 amperes. Bem, eu não preciso de tirar porque dá para ver que o relé está bom. Se ele focar, dá para ver que o relé está bom. Qual é que seria o próximo? Dá para ver que o relé não, dá para ver que o fusível está bom. Qual é que seria o próximo passo aqui agora? Era verificar o funcionamento do relé. Uma das coisas que nós devemos verificar aqui no relé, uma das primeiras coisas, antes mesmo de verificar se o relé está acionando ou não, é verificar a alimentação do relé. Então como é que nós verificamos a alimentação do relé? Esse relé é um relé convencional, só que é um relé que suporta uma amperagem maior. Ou seja, está aqui 12 volts, mas ele provavelmente suporta até 70 amperes. Por acaso não está aqui. Mas é um relé convencional em que nós temos aqui o 30, o 87, o 85 e o 86. 85 e 86 são os terminais da bobina do relé, ou seja, quando recebe 12 volts, ele fecha o contato entre o 87 e o 30, ou entre o 30 e o 87, tanto faz. Portanto, aqui, o teste que nós vamos fazer aqui é o teste de alimentação do relé. O teste de alimentação do relé nós vamos verificar se no pino 30 existe alimentação, se existe positivo. Esse é um teste básico e é um dos primeiros testes que nós devemos fazer. Então vamos aqui no 30. Então a gente pode... Isso aqui que está desfocando assim mais. A gente pode ver aqui que tem alimentação. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou ligar a máquina de diagnóstico, nesse caso, e vou entrar na função de ativação de atuadores. E na função de ativação dos atuadores, eu vou ativar o compressor do sistema de suspensão, ou seja, eu vou alimentar remotamente aquele relé através da máquina de diagnóstico e vou verificar no componente compressor se chega a alimentação, se chega a 12 volts ou não. Então, acompanha. Galera, então aqui já estou no modo do Armatic, o N51/3, igualzinho aqui
a designação aqui no esquema, no resumo dos componentes, 151/3. Esses são os erros que estão presentes. Então nós temos aqui, comando do compressor está com distúrbio de função. Existe uma interrupção, isso foi pelo fato da ficha estar desligada. Depois tem aqui tempo de regulagem no enchimento é longo demais. Esses são os erros que eu analisei e cheguei à conclusão que é preciso fazer todo um teste até chegar do compressor. Então nós vamos aqui em ativação. Quando vocês chegarem nessa fase de ativação, tá aqui o comando do componente, que é o relé KR. Quando vocês chegarem nessa fase do diagnóstico, de comprovar, nesse caso, quando eu cheguei nessa fase, vou mostrar aqui para vocês, a localização desse compressor é aqui na parte frontal do lado esquerdo. Esse é o compressor. Esse é o compressor do sistema Armatic. Aqui nós temos o bloco de válvulas, onde distribui a passagem de ar para cada uma das bolsas. Quando vocês chegarem nessa fase do diagnóstico, vocês iam verificar que existia um problema de oxidação aqui no terminal negativo, ou seja, na alimentação negativa do compressor. Foi esse o teste que eu fiz, e quando cheguei aqui verifiquei que aquele cabo estava oxidado. Então, aqui vocês já matariam, por exemplo, a charada, já descobririam que o problema estava relacionado com a alimentação. Com o cabo oxidado, claro, vai criar uma queda de tensão muito grande no compressor e o compressor não vai funcionar. Toda a parte elétrica desse sistema iria funcionar, apenas o compressor não iria funcionar. Então eu vou fazer o teste na mesma aqui de alimentação do compressor com a máquina de diagnóstico. E nota, eu já tenho aqui um fio ligado na ficha que vai ao compressor. Essa ficha recebe a alimentação positiva daquele relé da caixa de fusível frontal. Nesse cabo tem aqui um busca-polos, tá ligado aqui um busca-polos, o outro lado do busca-polos está ligado à massa. Então eu vou fazer a ativação do relé. Então, agora aqui vou fazer a ativação do relé aqui remotamente. Vocês podem ver ali o busca-polos já acendeu. Eu vou desligar aqui, o busca-polos apaga. Então esse seria o teste que nós iríamos fazer aqui com a máquina de diagnóstico, que é o teste de ativação do relé remotamente. Quando vocês chegarem nessa fase, ou se vocês tivessem chego nessa fase, vocês iam verificar aqui a falha no cabo de alimentação de massa do compressor. Então está oxidado, não sei se dá para ver bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês na minha mão. O cabo está oxidado, isso cria queda de tensão, e essa queda de tensão é suficiente para não fazer funcionar o compressor desse sistema. Então agora o que nós vamos fazer, vamos substituir esses dois terminais, tanto o terminal que vai à faixa como esse terminal aqui que vai à carroceria do carro, e vamos voltar a testar. Testar todo o sistema, ver se está tudo funcionando bem, e se estiver tudo funcionando bem, nós vamos entregar o carro ao cliente. Bem, pessoal, nesse vídeo o que eu queria mostrar para vocês basicamente é isso. Se vocês seguirem uma linha correta de diagnóstico, vocês vão quase sempre encontrar o problema a meio do caminho. Então essa é a dica que eu queria dar para vocês: seguirem uma linha, criarem um método de diagnóstico, utilizarem sempre um equipamento, se possível um equipamento de diagnóstico para auxiliar em qualquer diagnóstico que vocês façam, utilizar sempre uma máquina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Bruno Souza. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui agora. Por hoje é tudo. Um grande abraço. Até a próxima.